Olá, tudo bem? Esse estudo eu quero falar com você sobre maldição hereditária. É um tema assim que ele está um tanto distorcido da realidade bíblica, da realidade da palavra. As pessoas têm uma curiosidade sobre isso, mas que infelizmente estão distorcendo o que o texto mesmo diz, o que a palavra diz. Eu vou fazer aqui quatro leituras de versões diferentes da Bíblia sobre o assunto, sobre o versículo que eles usam para uma das passagens que eles usam para fundamentar a questão da maldição hereditária. Está em Êxodo, capítulo 20, verso 5. A Bíblia Almeida Corrigida e Revista Fiel, ela diz o seguinte: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isso aqui é a versão segundo Almeida corrigida, né, e revista fiel. Agora vamos lá na NVI. Na NVI, Êxodo 25 diz o seguinte: não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Você viu? Já tem uma diferençazinha. Na corrigida fiel fala odeiam, aqui já fala despreza. Na revista fiel fala visito, aqui já fala castigo. Aí o outro fala iniquidade, outro fala pecados. Então por isso que a gente tem que procurar saber exatamente a forma melhor para a gente compreender o texto. Então, na versão católica diz o seguinte: não te prostrarás diante delas e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Certo? Essa é a versão católica de Êxodo 25. Nós temos também na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Você viu? Êxodo 20, capítulo 5. Então você pode ver que nessas quatro leituras que eu fiz, já há uma diferença entre uma coisa e outra. Algumas dizem que Deus ele vai visitar, outras dizem que ele vai castigar, e outra diz que ele vai se vingar. Eu vou fazer uma outra leitura que inclusive eu tirei desse livro aqui, ó, e eu vou seguir por este livro aqui, que é o Antigo Testamento hebraico e português. Ele é o interlinear e ele está mais próximo da realidade do texto. Ó a tradução que diz: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nós vamos ficar centrados nessa tradução, tá? Então nessa tradução a gente vai ouvir a palavra zeloso, a gente vai ouvir a palavra visito, a iniquidade, né, e daqueles que me aborrecem. Deixa eu explicar algumas coisas aqui para você que também vai somar aqui no seu estudo, tá bom? Ó, a palavra zeloso, né? Sou um Deus zeloso. Quando Deus está usando esse termo, ele está se referindo a si mesmo, que ele tem o zelo, que através do amor dele, como se diz, em ter o seu nome santo, o seu nome santificado. E esse zelo, ele preserva também nas pessoas, no povo de Israel estava sendo dito isso aí. Então o próprio povo de Israel, ele deve se guardar e deve se zelar, certo? Diante das suas práticas, diante das suas atitudes. E como nós estamos falando aqui sobre o que antecede esse versículo 5 de Êxodo, vai estar referido à questão da idolatria. A idolatria onde onde o povo de Israel seria, como se diz, proibido de ter tal prática, até porque eles teriam conhecimento de Deus. Então Deus pega e fala assim, ó, eu sou zeloso, então prezem por isso, prezem por essa posição, porque é assim que eu desejo, é assim que eu peço a vocês.
povo de Israel. E para nós também hoje, Deus também ele perdeu o zelo por nós, pelas pessoas que não são do convívio judeu de Israel? Não. Todos nós que temos Jesus hoje, que temos Deus no coração, Jesus, o que acontece? Nós também somos convidados, né, a conhecer que esse Deus ele é zeloso e que nós não devemos adorar outras imagens, não devemos prestar culto a outros deuses a não ser ao próprio Deus. E que inclusive a palavra aqui também, quando ele fala aqui a questão da não adorarás nem darás culto, por quê? Essa palavra por quê aqui, ela traz um fundamento muito forte, né? Porque ela fala, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então o que acontece? No princípio aqui, nesse contexto, Deus ele está especificando o quê? Eu sou o seu Deus. Então Israel, eu sou o seu Deus. Hoje, Deus, ele não é somente o Deus de Israel, ele é o Deus de todos aqueles que vão chegar a ele através de Jesus Cristo. Então vamos supor, porque eu sou o Senhor teu Deus, porque eu sou o Deus de todos vocês, da mesma forma hoje, na dispensação da graça, na vinda de Jesus, o que acontece? Ele é o nosso Deus, então ele é o nosso Senhor, então nós devemos guardar isso também. Nós podemos ver aqui, também, eu quero mostrar aqui para vocês, a questão da equidade, que ele vai falar sobre a questão da iniquidade, né? Visita a iniquidade. A iniquidade o que é? Ele é o contrário da justiça e da iniquidade. Então é injustiça, é parcialidade, é tendenciosidade, desigualdade, arbitrariedade, partidarismo. Isso tudo é a parte da iniquidade. É o que é diverso àquilo que Deus quer em relação à justiça e à equidade e à igualdade. A equidade, o que acontece? Ela já é isonomia, equivalência, né? A probidade, dignidade, honestidade, honradez. Então a iniquidade ela é o contrário disso. Então Deus ele vai visitar aquilo que é contrário à vontade dele, ele vai visitar até a terceira e quarta geração. E a palavra aqui é visitar. Você não vai encontrar uma versão que fala amaldiçoar. Uma das coisas que nós temos que compreender e aceitar e se limitar na palavra de Deus é o seguinte, é pegar o significado da palavra. Se não existe uma versão, se não existe, como eu mostrei para vocês no grego, no hebraico interlinear, que eu acabei de mostrar para vocês o livro, certo? Que é o mais próximo, ele vai falar sobre visitar. O termo aqui vai ser visitar, então não vai ser se vingar, não vai ser amaldiçoar. Então já começa por aí, principalmente se existe a palavra amaldiçoar, então aqui não podemos forçar o texto para dizer que seria maldição hereditária, e muito menos vingança, porque Deus não vai se vingar do povo, não vai se vingar inclusive de terceiros, né? Em cima de outros que nem cometeram o erro para ser punido. Então uma das coisas que a gente vê ali, ali no princípio, né, ali no Éden, ali em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo através de Adão e Eva e com o auxílio da serpente, o que acontece? Você pode ver que cada um recebe a sua consequência. Não é transferida a consequência somente para a serpente, porque a serpente é que iludiu Adão e Eva, muito pelo contrário, cada um recebe a sua consequência pelos seus atos. Porque Adão e Eva sabiam que não poderiam fazer, e justamente eles fazem. A serpente sabia que não deveria estar ali, não deveria fazer aquilo ali com eles, mas fez. Então cada um recebe a sua consequência pelos atos, né, pessoais. Isso não é migrado, isso não é transferido em relação a pecados. Mas depois eu vou explicar mais à frente a questão do pecado original, que é outra coisa diferente. Então no nosso meio a gente observa que tem essa doutrina, hoje tem esse ensinamento e que está muito forte. E muitas pessoas agregam isso a algumas mazelas que acontecem e que possivelmente, talvez até numa similaridade, as pessoas anteriormente a uma geração. E que inclusive eles colocam Deus como sendo o agente amaldiçoador. A pessoa que loucura, isso é uma loucura, por quê? Porque quando eles leem a tradução da Bíblia, e como eu disse para vocês, que algumas está como eu me vingo, né?
eu vingo, eu castigo. Então, para eles acham que Deus é o agente que vai amaldiçoar. Gente, isso é a pior coisa que tem, você falar que Deus amaldiçoa. Isso não provém de Deus, não provém de Deus, isso é totalmente errado. Inclusive em Tiago capítulo 3, verso 11, ele diz o seguinte: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Isso aqui, o Tiago ele está falando sobre o homem, a língua, a boca do homem. Se o homem não tem essa capacidade, o homem não deve fazer isso, de uma mesma fonte vir água doce e salgada, imagine Deus. Será que de Deus vai ter essa possibilidade? Se Deus está pedindo para nós não sermos assim, se nós somos fonte de água viva, lançar somente a água doce, a água saudável para o ser humano, nós vamos lançar água amargosa? Então, se Deus ele pede isso para nós, se o apóstolo está falando para nós, como seres humanos, que nós devemos tomar cuidado para não ser fonte que jorra 2 tipos de água, imagine Deus. Você acha que Deus ele vai fazer isso? Ele vai, outrora ele vai abençoar, outrora ele vai amaldiçoar as pessoas? Lógico que não, ele não vai fazer isso, porque isso foge ao caráter e aos princípios de Deus. Ou ele abençoa, ou ele amaldiçoa. E nesse caso aqui, não é maldição. Certo? Não é maldição. E inclusive quando ao termo que vem a maldição, é justamente a maldição, ela não é porque Deus está mandando amaldiçoar. A maldição é a ausência da bênção. A ausência da bênção, ela acontece o quê? Através daquilo que nós como seres humanos deixamos de fazer de ideal. Por isso que Deus ele pega e fala: olha, ouça Israel. Em certo momento ele fala: ouça Israel, eu apresento agora a bênção e a maldição. A bênção é o quê? É seguir este caminho. A maldição é esse. Então, se você estiver nesse caminho, você é abençoado automaticamente. Aqui você é amaldiçoado. Amaldiçoado por quê? Porque nesse caminho que você escolheu, eu não vou estar com você. Eu vou estar nesse caminho. Você entendeu? Então, nesse caminho aqui, eu estou com você. É bênção. Então, longe de Deus, sem Deus, nós estamos o quê? Abaixo de maldição, estamos sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus. Então por isso que nós nos tornamos desagraciados, nós nos tornamos amaldiçoados, sem bênção, certo? Por quê? Porque nós estamos longe de Deus. A partir do momento que nós estamos aqui, nós somos abençoados. É isso que ele está dizendo, não é que ele lança uma maldição, mas é que se você não está com ele, automaticamente você já não é agraciado, não é abençoado, então você vai sofrer as consequências de outra forma, certo? Então o apóstolo Tiago, ele vem, como eu li aqui, acabei de ler aqui para vocês, em Tiago capítulo 3, verso 11, ele alertando, ele falando sobre a língua do homem, não podemos amaldiçoar, certo? Sendo que o nosso contexto deve ser abençoar. E se nós seres humanos somos convocados e chamados para isso por Deus, então quer dizer que lógico que Deus ele não vai fazer isso. Então por isso que eu quero que você compreenda bem o que é bênção, o que é maldição. A maldição é o contrário da bênção. A maldição é a ausência da bênção. A mesma coisa, o desagraciado é aquele que não é agraciado, aquele que não tem a graça de Deus. Entendeu? Então por isso você tem que compreender isso. É uma forma até mais simples de você compreender, para você ver que realmente não existe essa tal dessa maldição hereditária. Então nós atribuímos, inclusive, como eu já disse, quando ele fala da 3ª e 4ª geração, nós atribuímos que Deus é que é o agente amaldiçoador e que ele vai amaldiçoar até a 3ª e 4ª geração para limpar aquilo ali. Muito pelo contrário, ele visita. Essa visitação é justamente o que? Para limpar. Não é para amaldiçoar, mas para limpar, para conduzir, para reestruturar aquelas futuras gerações. Reestruturar aquelas futuras gerações no caminho do Senhor. Outrora eles saíram, o que acontece? Eles vão ser reestruturados. Inclusive, um fato interessante, a gente vai ver na questão de Davi.
Davi, ele não comete o pecado da idolatria, mas Salomão comete. Salomão comete o pecado da idolatria. Aí vem Roboão, seu filho, e comete também. Assim também como a gente vê na questão do juiz, a gente vê Gideão. Gideão, seu pai, comete a idolatria. Só que Gideão vem e acaba com aquele princípio da idolatria. Ele é levantado para acabar com o princípio da idolatria, acabar com aqueles postes ídolos que o pai dele tinha feito antes. Então você pode ver que essa questão de maldição, essa questão de vingança, não existe. O que acontece é a visitação. Deus ele vai visitar o quê? Porque ele vai buscar de novo um remanescente, alguém que possa reestruturar e se reerguer e reerguer o seu povo para que possa andar no caminho certo. É isso que ele está falando. Não existe a palavra maldição aqui nesse contexto. Então, se porventura as pessoas pegam justamente Êxodo capítulo 20, verso 5, para falar sobre maldição, isso é anátema, isso não existe. A palavra maldição não existe aqui. E inclusive até a palavra vingança, certo? A palavra castigo também não existe aqui. A realidade mesmo, ela é visita, a palavra visitar. Então você pode ver que em Jeremias capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? Essas pessoas elas estão no erro, o coração está no erro. As pessoas elas colocam fardo muitas vezes em cima das pessoas, dizendo que elas estão sobre maldição hereditária, precisa ser quebrada, aí precisa de uma série de ritos, uma série de coisas para ser feita para que supostamente quebrar aquela maldição hereditária. Eu conheço pessoas que carregam esse karma, carregam a situação, achando que elas estão justamente abaixo disso, abaixo de uma maldição hereditária que não tem mais jeito e que tem que esperar a terceira ou quarta geração. Eu já vi pessoas falarem isso, falar que ela acha que ela está sobre esse jugo, sobre esse preceito, sobre essa condição. E isso é um absurdo. E ainda achando que Deus está por trás disso, Deus está por trás dessa maldição. Essa é a coisa mais abominável que pode ter. Nós atribuímos isso à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus. Então nós podemos ver, como eu mostrei para vocês, até o exato momento, as leituras que eu fiz anteriores sobre a questão da diferença, né, entre uma Bíblia, entre uma tradução e outra. Mas nós ficamos com a questão da palavra visitar, a iniquidade das pessoas, dos filhos, né? Dos pais, que vão gerar nos filhos. Por quê? O que ele está querendo dizer ali? Ele seria tipo uma migração de caráter, uma continuidade de prática errada, não uma maldição hereditária, certo? Isso não existe. Então, Deuteronômio 4:2 diz o seguinte: não acrescentarás a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então devemos nos limitar, gente, nos limitar àquilo que está escrito. Nós temos por natureza, até humana e pecaminosa, nós temos por natureza querer acrescentar, querer agregar algo na palavra do Senhor. E isso é totalmente errado, é expressamente errado. Deus ele nos orienta para que nós não venhamos aumentar ou subtrair algo da palavra, nos conter com aquilo, nos contentar com aquilo que está escrito, que já está determinado. Apocalipse 22:8 também dá uma outra orientação, olha só: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você viu? Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós pregamos, porque às vezes nós estamos subtraindo, acrescentando coisas. Estamos subtraindo, acrescentando coisas na palavra do Senhor que não existe. Não existe. Provérbios 36 também diz o seguinte: nada acrescente sua palavra, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Para que nós não venhamos ser achados mentirosos diante do Senhor, não vamos acrescentar, não vamos aumentar a palavra ou subtrair. Nós vimos que aqui a palavra de Deus não existe a palavra maldição, e nenhuma das versões existe a palavra maldição. Então, da onde tiraram esse termo de maldição hereditária? E justamente fundamentado nessa passagem, uma das fundamentações, certo? Isso é totalmente errado.
Mas eu tenho aqui também alguns versículos que vai rebater, que vai confrontar essa doutrina da maldição hereditária. Porque Deus, ele abomina, né? Ele abomina as pessoas que distorcem a palavra. E quando você crê em maldição hereditária, você vai crer em algumas teorias pagãs, assim como os budistas, os hinduístas creem, como o karma, o kardecismo, né, o espiritismo, creem nessa possibilidade de migração da alma para ser expurgado dos pecados, para a purificação. Então nós não podemos cair nesse engodo, não podemos cair nessa situação. A maldição hereditária, ela não existe. Ela não existe de acordo com o que as pessoas estão pregando, as pessoas estão ensinando. Ezequiel 18, 20 é uma das bases para a nossa fundamentação de que a maldição hereditária não existe. Ela não é algo migratório, certo? Uma pessoa não vai receber as consequências pelo pecado do outro, certo? Ezequiel 18, 20 diz o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, lembrando de novo a questão ali desde Adão e Eva. Então, Adão e Eva, Adão e Eva a serpente, cada um recebeu a consequência pelo seu pecado, pelo seu ato, certo? Pelo seu ato. Cada um recebeu ali. Adão quis culpar Eva, dizendo que ela que pecou e levou ele a pecar. Eva quis culpar a serpente, mas você vê, Deus ele não deixou ninguém por inocente. Todos foram desculpáveis ali e receberam a consequência pelos seus atos pessoais. Então, outra coisa, nós vamos ver em Jó. Jó também fala o seguinte, olha só o que Jó fala. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, ou blasfemado, né, a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó capítulo 1, verso 5. O próprio Jó tinha consciência, embora ele vai fazer uma prática intercessória a Deus, né? Ele vai interceder pelos filhos, mas ele tinha o conhecimento de que talvez os filhos pudessem ter feito isso. E que os filhos iam receber justamente a consequência dos atos dele, não dos atos de Jó. Por isso que ele oferece o holocausto, ele em favor, né? Seria hoje nós fazermos em favor das pessoas as nossas orações, as nossas petições, orações intercessórias para as pessoas, para que elas possam sair da condição de afastado de Deus, de amaldiçoado porque não é bem abençoado, certo? De desagraciado se tornar um agraciado por Deus. Essa é a nossa oração intercessória que nós temos que fazer. Somente intercessória, mas que pelos atos de cada um que irá cometer o seu erro, o seu delito diante de Deus. Jó já tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência de que os filhos talvez poderiam ter feito algo diante do Senhor e ele só ia simplesmente interceder em prol dos filhos. João capítulo 9, do verso 1 a 3 diz o seguinte: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É uma pergunta dos discípulos. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Você está vendo? Aqui também os discípulos, né? Eles tinham dificuldade, eles achavam que haveria essa possibilidade de a próxima geração receber a consequência pelos atos dos pais. E Jesus pega e fala: não, isso não existe, isso é errado. Ele não está sofrendo consequência por causa dos atos dos pais, muito pelo contrário, ele nasceu assim justamente para que manifestasse a glória de Deus na vida dele, mas não tem nada a ver isso, certo? Então essa questão migratória, né, essa questão de passar de geração em geração,
os atos, né, as consequências do pecado dos pais nos filhos, dos netos, dos bisnetos, isso é errado, isso é totalmente herético, isso não vem do Senhor. Então, como nós vimos, né, Deus ele abomina que se acrescente, que se some algo na palavra dele. Isso se torna uma heresia, se torna um ensino errado. E como a gente tem aquele princípio, como nós conhecemos que uma mentira falada por várias vezes, ela se torna verdade no coração humano, essa é uma das coisas que tem se tornado verdade na cabeça de muitas pessoas. Mas isso é anátema, isso é errado, isso não está em conformidade com a palavra de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa. Se a gente pode dizer uma coisa sobre a hereditariedade humana, essa maldição, eu diria que se eu fosse levar, é só para vocês imaginarem, a hereditariedade humana, a questão da maldição humana, seria a questão do pecado original. O pecado original, ele é hereditário. Todo ser humano, ele nasce, certo? Desagraciado. Ele nasce maldito, certo? Diante de Deus. A partir do momento em que ele se encontra com Jesus, Jesus o torna bendito. Ele sai do quadro de maldito, desagraciado e se torna agraciado. Se há alguma maneira, se há uma forma de nós falarmos sobre a maldição hereditária, seria essa aqui, a maldição do Éden, o pecado original que entrou no mundo através de Adão e Eva, induzidos pela serpente, e que isso vai migrando, vai passando de geração em geração. Aí sim, nesse contexto eu acredito na hereditariedade, eu acredito na maldição, na separação do homem através da hereditariedade do pecado original através de Adão. Uma leitura aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. A questão do pecado original. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Tá vendo a hereditariedade da maldição? É isso aí. E vai quebrar essa maldição hereditária do pecado original, somente do pecado original, Jesus. Jesus quebra. Assim, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz o seguinte: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Tá vendo? Então o que acontece? Adão ele traz a morte, mas Jesus ele traz a vida, ele vivifica. Então aquela maldição hereditária do Éden, ele quebra e nos torna o quê? Benditos diante do Senhor, agraciados, justificados. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Vocês viram? É justamente o que eu estava acabando de falar. Então existe sim, e existe pessoas que ainda estão abaixo de maldição. Se nós levarmos a questão da maldição como sendo a separação de Deus, sendo o pecado original, tem pessoas que estão abaixo disso. Mas quem já foi justificado, quem já tem Jesus, ele não está mais abaixo de maldição, a maldição hereditária, o pecado original, certo? Ele não está mais. Porque hoje ele já é agraciado, ele é justificado e ele é bendito diante do Senhor. Ele não é maldito. Então por isso que nós temos que sair, nós temos que pregar a palavra do Senhor, justamente por quê? Porque há pessoas que encontram nessa condição de maldito. E que ele precisa sair dessa condição, porque ele nasce em Adão, nasce afastado do Senhor, separado, e ele precisa se unir a Deus através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12 diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romano. Então todos estão longe de Deus, não há um justo sequer, a não ser aqueles que foram já justificados por Deus. Só Jesus pode justificar essas pessoas e tirar dessa maldição, que é a separação, que é a condenação eterna. Essa sim nós podemos crer que existe.
Mas há outro estilo de maldição hereditária, isso é anátema, isso não existe. O ser humano não vai pagar, não vai sofrer as consequências pelo o erro do outro, certo? As consequências pelo erro do outro, mas ele vai pagar pelas suas próprias. Mas aqui no caso, como nós nascemos em Adão, nós nascemos separados, nós nascemos na condição de maldito, nós precisamos sim ser agraciados, sair dessa condição, que somente através de Jesus, o Cristo de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte em João capítulo 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse contexto de maldito, a pessoa está presa, ela está cativa no pecado, e principalmente no pecado original. Ela precisa ser liberta dessa condição, ela precisa ser justificada para ser liberta e sair disso. Uma vez sendo liberta, ela conhece a verdade, e a verdade que é Jesus, ele vai libertar dessa situação. E ele sai desse quadro de maldição hereditária do pecado original, certo? E ele se torna justificado e aceito por Deus. É assim que funciona. Não aceita esse falso ensino em relação à maldição hereditária, certo? Não aceite, não leve isso em verdade para você. E pregue que, se porventura existe uma maldição hereditária, é justamente essa do Éden. É essa sim, o ser humano precisa correr, o ser humano precisa ser justificado, conhecer a verdade e ser liberto por Jesus. Então, que Deus abençoe esse estudo, que Deus possa somar no seu coração e que a graça do Senhor esteja contigo.